bom ter você em nossa celebração. Fique agora por dentro do que acontece na IG do Bairro. Mantendo o foco na palavra e oração, a IG do Bairro te convida a participar dos nossos grupos no WhatsApp. Em nosso grupo de devocional, enviamos mensagens de áudio de segunda a sexta com reflexões da palavra de Deus. No grupo de oração, todos os dias e a qualquer hora, estamos em intercessão uns pelos outros. Fique tranquilo, no grupo de devocional, apenas os administradores podem enviar mensagem. E no grupo de oração, todos os participantes enviam apenas mensagens relevantes e referentes a pedidos de oração e agradecimento. Para participar, entre no link descrito no vídeo ou que está aí no chat. A vida que Jesus veio nos trazer é livre do peso da religião, dos dogmas e das leis dos homens. As regras e modos pré-estabelecidos apenas prendem as pessoas. Jesus é verdade que liberta, o verdadeiro evangelho, traz paz e liberdade. Participe conosco dos estudos semanais baseados no livro de Gálatas, Uma Vida Livre, todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet. Nós amamos estar juntos, por isso é um prazer para a nossa equipe pastoral estar junto com você. Se você precisa conversar, desabafar, ter um tempo de oração e ouvir uma palavra sobre o que você tem vivido, agende um aconselhamento. Para agendar, ligue ou envie o WhatsApp para 94810 7036 ou envie e-mail para igdobairro2020@gmail.com. A IG do Bairro atua na Escola Antonieta através da ONG Expresso Ação. Existe algo que Deus colocou em você para abençoar pessoas. Suas habilidades, seus conhecimentos, sua profissão, sua vontade de ajudar, servindo a escola, o bairro e a comunidade. Acesse o site da IG do Bairro, entre no link Expresso Ação e saiba como se envolver, participar e contribuir para essa causa. Inscreva-se em nosso canal e conheça melhor a IG do Bairro em nosso site. Acesse os links na descrição do vídeo ou aqui no chat ao vivo. Amém. Bem-vindos mais uma vez aqui na sala da minha casa. É um privilégio, é uma alegria ter você com a gente. E é um privilégio a gente poder falar do Senhor, a gente poder ouvir, a gente poder cantar, levar as nossas orações, elevar nossas orações até Deus, né? É um desafio a gente viver aquilo que a gente está falando, né? E eu queria orar por isso, para que essa mensagem fale ao seu coração, do jeito que ela tem falado ao meu. Essa mensagem é um desafio para a minha vida, né? E vamos orar, que Deus nos dê coragem. Vamos começar pelo final, né? Obrigado, Pai, obrigado, porque é um privilégio a gente poder estar diante de Ti, Pai. Obrigado pelas canções que cantamos, Senhor Deus, que essa seja uma verdade na nossa vida, que a gente nunca deixe de Te louvar, que a gente nunca deixe, Senhor Deus, de Te adorar, e que a gente lembre a cada dia que a razão da nossa vida não é outra, Pai. A gente vive muitas coisas boas na nossa vida, a gente é muito grato pela família que temos, Senhor Deus, e por tudo que envolve a nossa vida, Pai. Mas a razão da nossa vida, que isso seja uma verdade na minha vida, Senhor Deus, e na vida dos meus irmãos aqui, Senhor Deus, que seja sempre o Senhor. Queremos oferecer a nossa vida como oferta de amor, como cantamos, Pai.
Queremos te dizer que tu é a glória e que tu és para sempre Deus. Que bom ter um Deus como o Senhor. Obrigado por perdoar os nossos pecados, Senhor Deus. Obrigado por seu Filho ter vindo à cruz e nos dá essa chance, Senhor, de estar aqui agora como irmãos, Pai, porque foi seu Filho Jesus, Pai. Foi o Senhor, teu Espírito Santo, que nos possibilitou estar aqui agora, Pai. Te pedimos por essa mensagem, Pai. Te pedimos que seja uma mensagem, Senhor Deus, que fale ao nosso coração, que nos conforte, Senhor Deus, também que nos traga aquilo que precisamos ouvir, Pai. Trabalha essa mensagem no meu coração, como tem sido um desafio para mim, e que o Senhor também, Senhor Deus, use a Tua palavra, Pai, porque é a Tua palavra, Senhor Deus, nesse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. 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 Coragem, coragem. Essa palavra é um grande desafio, né? Todo dia quando você levanta da sua cama, essa palavra tem que vir somente coragem, mais um dia. As pessoas falam de matar um leão por dia, né? Então você precisa de coragem, né? Para enfrentar um leão. Eu tenho eu sempre gosto de começar com perguntas, porque eu acho que talvez as perguntas que eu tenho feito, talvez elas também sejam as perguntas que você tem vivido, né? Então eu queria começar com essa pergunta: quais desafios você tem vivido hoje? O que tem sido um desafio para sua vida? Que você fala, puxa, isso tá difícil. Puxa, isso eu tenho que abraçar mais, lutar mais por isso. Tenho que acordar para essa área. Quais são os desafios da sua vida? O que te assusta hoje? Quando a gente fala de coragem também, a gente já pensa logo no medo, né? O que te assusta hoje? O que é um medo para você hoje? Uma outra pergunta dentro disso: o que tem te desanimado? Né? Aquela falta de coragem, sabe aquela... Às vezes, já trabalhou com alguém bem mole? Eu lembro que em casa, direto, quando eu ia fazer os trabalhos de casa, eu lembro mais isso quando meu pai ia mexer no telhado. Ele ficava me incentivando a ir trabalhar. Cara, vem aqui, vem me ajudar, meu. Você não vai ter sua casa um dia? Ele falava isso direto. Né? Então, coragem, bora trabalhar. Né? E o que tem te desanimado? Né? O que tem impedido a tua coragem? Existe? Talvez isso não seja um problema para você. Talvez isso seja um exemplo aí da coragem, né? E parabéns, continua. Mas talvez tenha algo te desanimando, né? E, como eu falei, essa mensagem era muito para mim. E pensando nessas coisas que têm sido desafios na minha vida, eu estava orando e falando com Deus sobre essas questões e eu pedi, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu senti muito forte Deus falando, Léo, coragem, cara. Faça você. Estou fazendo a minha parte aqui, né? Coragem, né? O que você pode fazer? Às vezes fala, Deus, me ajuda nisso, Deus. Tem um pastor que ele fala que o povo só teve que marchar, né? Lá com Moisés para abrir o mar. Marche, abrir o mar é com Deus. Né? E eu senti muito Deus falando isso comigo. E na sexta a gente tem uma conversa de sexta-feira, equipe pastoral, e conversando com o Marcelo e com o Celso, eu trouxe essa conversa, né, sobre coragem. Foi muito legal ouvir os caras, e foi muito legal receber, ser ministrado naquela conversa, uma conversinha de 3 horas, foi online, e muito bom a gente poder receber encorajamento de Deus, muito bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus. E quais desafios você tem vivido hoje, né? Eu lembro que outra coisa que me estimulou a trazer essa mensagem foi que em 2015 eu produzi fiz a produção musical de um CD de uma organização chamada Jumap. É uma organização que faz eventos para adolescentes e jovens das igrejas batistas. E eu lembro que eu fiz essa produção desse CD para eles, né? Um CD com 10 faixas, então fui o produtor musical desse trabalho. E essa semana, né, enquanto eu pensava na mensagem, um casal de amigo nosso da Batista, em São Paulo do Sul, daí o rapaz postou, é o Filipinho, ele postou um vídeo da retrospectiva do casamento deles, postou na rede social, e
nesse vídeo ele está contando a história de como o casamento dele começou e como eles se conheceram e tudo mais. E ele conta que nesse vídeo ele conta que ele conheceu a esposa dele porque um dia voltando de um acampamento da Jumap, um acampamento de jovens, ele estava ouvindo esse CD da Jumap, estava ouvindo no celular dele, e ele fala que lá as faixas foram passando e de repente chega uma faixa e ele ouve a voz de uma menina e ele fala que a viagem era 18 horas, né? De lá de Ijuí, Rio Grande do Sul, para cá. E nessas 18 horas ele falou que veio ouvindo essa música, né? Do acampamento até chegar aqui em Diadema, quando quando ele voltou, ele veio ouvindo essa música. E essa música diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor, nosso Deus, será contigo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor irá contigo lado a lado. E o refrão diz assim: coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. É o que Deus espera da gente, passo a passo, na sua presença. E isso só veio a confirmar. Para mim, foi uma confirmação de que Deus queria que eu trouxesse uma mensagem sobre coragem, né? Esse texto aí, a gente vai ler esse texto, mas antes da gente ir para o texto, esse texto de Josué, né, que é o texto da música, esforça-te, tem bom ânimo, eu lembro que quando eu vi esse desafio, essa missão de produzir esse CD, a gente tinha pouquíssimo tempo, né? E daí produzimos eu e mais um amigo, e a gente tinha pouquíssimo tempo. Era para janeiro a entrega do CD, porque ia ser quando esse acampamento, e a gente estava perto do Natal. Então a gente teve ali 20, 15 dias, um pouco mais, eu acho, por ali 20 dias, para produzir esse CD. E uma pergunta que eu trago para mim às vezes a gente fica sem coragem de fazer as coisas, né? Eu poderia ficar com medo, eu poderia falar, não vai dar tempo, etc. Então, é produzir um CD, dá muito trabalho, né? E ainda tinha cantores que iam cantar eram cantores de várias igrejas do Sul, daqui de São Paulo. Então, esse é um trabalho muito, muito pesado, né? Mas a gente foi para cima, né? A gente teve coragem e deu certo. Foi uma experiência boa com relação a essa coisa da coragem. E agora a gente, indo para o texto aqui, vou colocar aqui para a gente, indo para o texto aqui, de Josué 1:9. Olha só o que diz o texto. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E daí eu pensei que coloquei 3 pontos aqui para essa nossa mensagem, e o primeiro, eu pensei que a gente precisa de coragem para começar. Nesse texto, Deus tinha um desafio para Moisés, que era levar o povo para Canaã, para a Terra Prometida. E Moisés some, a Bíblia não fala o que acontece com Moisés, e esse desafio, então, Deus coloca na mão de Josué, né? Josué 1, desde o começo ali, Deus fala, prometi a Moisés, ele fala para Josué, prometi a Moisés que o povo chegaria na Terra Prometida, e agora essa missão, o bastão, está sendo passado para você, Josué. E daí, desde o começo, então, ele vai conversando com Josué, né? E trazendo ânimo, e falando. Ele fala que vai ser com Josué, que ele vai ser invencível, serei contigo. E é lindo o texto. E até que quando ele chega no 9, ele fala... Josué, acho que talvez poderia ter algumas desculpas, né? Mas esse foi o começo de Josué. Algumas coisas para a gente analisar nesse texto. Deus mandou e Deus chamou, né? Olha o comecinho do texto. Não fui eu que lhe ordenei? Deus está perguntando. Josué, não fui eu que ordenei? Coragem, cara. Eu que estou ordenando. Deus mandou. Deus chamou. Quando ele chama Moisés, ele fala assim para Moisés, se alguém falar qualquer coisa para você, você diz que o eu sou te mandou. Só o dono do mundo, só Deus que te enviou, né? E aqui para Josué, ele está dizendo praticamente a mesma coisa. Não fui eu que te ordenei? Então, Josué, vai tranquilo, né? Que é Deus que está mandando, é Deus que está chamando. Uma outra coisa, ele diz, seja forte e seja corajoso.
Quando ele está falando seja forte, seja corajoso, quando eu falo seja para alguém, quando eu falo para alguém, toca esse instrumento, faz esse bolo, né? Dessa forma, é porque eu sei que a pessoa pode. Ou seja, Deus sabia que o Josué tinha capacidade para liderar o povo, para fazer o povo chegar à terra prometida. Ou seja, Josué, você pode, cara. Existe algo dentro de você aí que é muito poderoso. E você só precisa, na nossa conversa de sexta, o Celso falou uma coisa muito legal, que é para você não se sabotar. Né? Não se sabota, não. Tem muita coisa dentro de você, se valoriza. Né? Então, seja forte, seja corajoso. Uma outra coisa que ele coloca aqui. Já vi uma coisa muito legal. Já vi uma caminhada entre Josué e Deus. Não era uma coisa nova, uma coisa nova. Quando ele fala, o Senhor, o seu Deus, estará contigo, né? É porque já vi essa amizade. Né? O Josué já tinha uma caminhada com Deus. E Deus, quando ele escolhe, para escolher alguém para um cargo desse, para uma função dessa, não poderia ser um cara que chegou agora, né? Já tinha uma caminhada com Deus. Ou seja, Deus confia a missão dele para pessoas que ele conhece, pessoas que ele sabe o coração, para pessoas que ele sabe que vão levá-lo a sério, né? E uma última coisa aqui ainda desse texto, lembrando um pouquinho, é que você não está sozinho, né? Você não estará sozinho, né? Deus estará com você por onde quer você andar. Faltou só deixar em negrito ali a parte, estará com você por onde você andar. É maravilhoso você ter do próprio Deus essa certeza de que Ele estará com você aonde você andar. Pensando nisso nos discípulos, os discípulos, hoje eu vou trazer vários textos aqui, e você sabia que a mensagem, com certeza você sabia disso, que a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo só está na nossa vida porque os discípulos foram corajosos. Teve uma época na igreja do bairro ano passado que o Marcelo estava sempre no final das mensagens dele, ele falava como que foi o final da vida dos discípulos. E eles tiveram mortes terríveis, né? Discípulos foram cerrados ao meio, decapitados, né? Tiveram que ter muita coragem para levar o evangelho. Eles eram muito perseguidos naquela época. Hoje é uma beleza, a gente pode pela internet sem pedido, publicamente a gente pode cultuar a Deus. Então, maravilhoso a gente poder hoje ter essa liberdade. Mas antes, na época desses caras, eles tiveram que ser muito corajosos. Então, nossa vida com Jesus hoje só é possível porque os discípulos foram corajosos e levaram a mensagem do evangelho à frente. E isso chegou até a gente. Então, mais um incentivo para você aqui, coragem para começar. O que você está pensando, você está orando, o que você está falando com Deus hoje e que você precisa de coragem para começar. Né? Mark Zuckerberg, que é o cara do Facebook, né? Do WhatsApp, tudo, ele é o cabeção disso tudo, do Instagram. Um cara novo, né? Ele, numa palestra, ele disse que apenas comece. O que você quer fazer? Né? Vai para cima, apenas comece. Está faltando coragem? Apenas comece, dá o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, o legal do primeiro passo é que ele te tira do lugar. Né? Você sai da zona de conforto. Uma outra coisa que um pastor do seminário, isso lá em 2009, ele disse, isso ficou no meu coração. Ele falou que você precisa pôr a canoa na água. Né? Coloca a canoa na água. Você fez a canoa bonitinha, mas enquanto ela está na terra, ela não está tendo a função dela. Então, essa tua ideia, isso que você está pensando para a tua vida, isso que você tem orado, enquanto ele está ali só no campo das ideias, ele não vai cumprir a função dele. Mas depois que você pôs a canoa na água, aí a coisa começa a acontecer. Então, apenas comece. Uma outra coisa, com certeza você já viveu alguma experiência assim, que você falou, puxa, eu tinha medo, eu precisava fazer e tal, mas eu tive coragem, fiz e hoje estou casado. Sabe, tem várias histórias assim, né? O cara teve coragem de chegar na menina que ele achava bonita e de repente é um exemplo. Você teve coragem de dar o primeiro passo e hoje você é formado na tua área. Você teve coragem e hoje você tem uma casa sua. Então, qual a experiência que você já viveu boa que você teve coragem para começar e a experiência deu muito certo?
continua nisso, lembra disso, traz à memória aquilo que te dá esperança, isso, por exemplo, e isso vai te dar força para você começar essa nova coisa, isso que você tem orado. Então, partindo para a segunda parte aqui, coragem para mudar e coragem para parar. Eu coloquei mudar, parar, porque às vezes elas são parecidas, né? Mas eu quero falar das duas juntas aqui. Então, a primeira, coragem para começar, e você precisa também de coragem para mudar e para parar algumas coisas. Eu queria colocar algumas frases aqui para a gente, que, por exemplo, quando não está dando certo, quando algo está pedindo uma mudança, né? Conversas difíceis, por exemplo. Essa semana eu tive uma conversa difícil, né? De coisas em mim que precisam mudar, né? E eu concordei mesmo, realmente, você tem que ser humilde, né? De entender quando Deus está falando com você através de alguém e falar, puxa, realmente, isso não está dando certo, isso precisa mudar, né? Eu não aguento mais isso, já chega. Essa eu não aguento mais isso, o pai falava isso, né? Desenho das antigas. Se você tem menos de 30 anos, você não sabe quem é Popeye. Mas essas frases, quando você pensa nessas frases, é porque algo está precisando parar, ou algo está precisando mudar, né? E isso também me leva a pensar, isso é uma falha na missão, isso é uma missão errada, eu me envolvi numa coisa que não era para ter me envolvido. Quando você pensa nesse tipo de frase, será que estou numa missão errada? Né? Porque tudo que a gente está falando aqui, tudo que tem a ver com coragem tem a ver com missão. Tudo aquilo que você se envolve, tudo aquilo que vê existir por sua causa, você pode ter certeza que isso é uma missão para a tua vida, né? E isso foi uma falha na missão, quando você chega a esse tipo de conclusão, não era para eu ter me envolvido nisso, ou isso foi uma missão errada, né? E aí você tem que ter coragem para mudar, ou coragem para parar. Tem um versículo em Lucas 14, 28, que eu uso esse versículo para namoro. A Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala muito de casamento, mas não fala de namoro. E eu uso esse versículo desde 2000 e não sei o quê, para falar de namoro, né? Quando você vai namorar alguém, quando você vai fazer qualquer coisa na tua vida, você tem que calcular aquilo, calcular os riscos, né? Vou fazer uma viagem com a minha família, então você tem que calcular, né? E olha o que esse versículo diz para a gente. Qual de vocês, é Jesus falando aqui, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo, né? Antes disso, Jesus está falando dos discípulos, né? Aquele que vai me seguir não pode olhar para trás e tudo mais. Tudo é um cálculo. Vai ser discípulo de Jesus? Calcula isso, né? Vai construir uma casa? Calcula isso. Vai construir uma torre? Vai viajar? Vai fazer uma faculdade? Vai assumir um novo relacionamento? Vai comprar um carro? Qualquer coisa que você esteja decidindo hoje, né? Você vai precisar orar. Primeiro ora, né? Pede ajuda de Deus, pede direção. Calcula isso, calcula matematicamente, financeiramente, calcula tempo, calcula tudo que você precisa calcular. E aí, decida. Esse versículo está dizendo isso para a gente, que a gente precisa ter coragem para tomar essas decisões. Mas tem uma hora que é realmente preciso parar e mudar. Então, eu coloquei essa afirmação aí, quando realmente é preciso parar e mudar. E daí eu coloquei esse versículo aqui, que esse versículo de Hebreus é um grande desafio para as nossas vidas, né? Olha o que diz lá, Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha o conselho aqui, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos com perseverança a nossa missão. O versículo continua. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente acredita demais na Bíblia. A gente acredita que Jesus é nosso Senhor e Salvador, que ele veio numa mulher virgem, né, e que ele morreu, que ressuscitou, olha que coisa louca. E olha que coisa mais louca ainda, né? O começo, o meio e fim é loucura, né? Veio de uma virgem, ressuscitou
e vai vir buscar, vai vir das nuvens. A Bíblia fala que vai ter um dia que Jesus vai vir, é isso que a gente acredita, né? E esse versículo está incentivando a gente a livrar-nos do pecado que nos atrapalha, de tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. A gente precisa ter coragem para mudar essa situação. Se tem algum pecado que nos atrapalha, para atingir essa mudança, para mudar, o pecado realmente atrapalha. Seja lá qual for o pecado, ele atrapalha uma mudança, né? A gente precisa de coragem para parar com isso, né? O versículo está incentivando: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que te atrapalha? Existe algo que te atrapalha? Talvez não seja pecado, mas uma coisa pequena, uma coisa de... talvez seja ego, talvez uma opinião forte que você tem, você não quer mudar ela. E se existe pecado, pecado tem que cortar pela raiz, né? Isso é difícil. Aos olhos dos humanos existem pecados enormes, né? Pecadões e pecadinhos, né? Tipo, uma fofoca é um pecadinho aos olhos de algumas pessoas, né? Maledicência, mentira. Agora, roubar, matar, adulterar, isso é pecadão. Mas perante a Bíblia, qualquer pecado vai te atrapalhar, seja ele qual for. E é preciso mudar esse tipo de coisa. Isso é um desafio para mim. Tem coisas em mim que eu preciso mudar. Talvez hábitos, né, em você, em mim, que precisem mudar. Isso atrapalha a mudança, isso atrapalha a evolução, e isso precisa parar. Então, quando realmente é preciso parar e mudar, é nessa hora. Quando você percebe que tem um hábito, quando você percebe que tem um pecado te envolvendo e te atrapalhando. A Bíblia toda, os profetas, toda a Bíblia vem falar de arrependimento, né? Se não houver arrependimento, dificilmente vai haver mudança, né? Muitos falam de Judas, que o que ele teve foi um remorso, né? E falam de Pedro, os dois, um negou Jesus, outro traiu. O Judas, ele teve remorso e por isso ele não teve ele não se deu uma chance, né? Ele vai e se suicida. Mas o Pedro, ele se arrepende, e Jesus dá uma nova chance para Pedro, e o evangelho chegou a nós também através da vida de Pedro. Foi um cara que se arrependeu, teve uma segunda chance, se desprendeu daquele pecado que o prendia, né? Daquele erro que ele teve, ele se arrependeu. E a Bíblia inteira ela fala disso, né? Novo e Velho Testamento, Novo e Antigo Testamento, né? Às vezes a gente fala velho, parece que não, é o antigo. O velho é muito valoroso e o velho, ele se completa no novo, e os dois são palavras de Deus. E os dois falam de arrependimento, né? Arrependimento é uma palavra, é o evangelho, né? A Bíblia toda ela fala sobre Jesus, e para você chegar até Jesus, você precisa arrepender, pedir perdão, confessá-lo como Senhor e Salvador, né? E ele te perdoará, ele nos perdoa de todos os pecados, quando esse arrependimento é sincero. Quantas coisas a gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar. O que impede a sua mudança? Você consegue, dentro disso que a gente falou, nesse versículo de Hebreus, você consegue identificar alguma coisa que impede a sua mudança? Outra coisa, já partindo para um outro nível de coragem. Você olha essa imagem aí, você já lembra, é Davi e Golias, né? E Davi, ele falou que nem o papai, ele falou: nossa, já não aguento mais, isso precisa mudar. Quem esse filisteu pensa que é para vir o Golias, né? Quem esse Golias pensa que é para ficar afrontando o exército do meu Deus, né? E olha o que ele diz lá em Samuel, 1 Samuel 17, versículo 32. O Davi diz assim, ele disse a Saul, que era o rei na época: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Ou seja, Davi, todo o exército do Deus vivo, né? Os caras fortes, até alguns irmãos de Davi faziam parte do exército. E Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo, né? Não tinha aquela força, não era parrudo que nem os caras do exército. Mas ele foi o único corajoso que teve essa coragem de enfrentar o gigante Golias. Quais gigantes? Olha que pergunta clichê para esse texto, mas é uma verdade. Tem algum gigante se apresentando na sua vida hoje? Tem algo que precisa ser derrotado, que você fala: já não aguento mais. E isso precisa mudar. E foi isso que o Davi fez. Ele teve essa coragem para ir e mudar.
E hoje essa história chegou até nós, né? Tanto a história do Josué, quando ele foi corajoso e forte, chegou até nós, quanto a do Davi. E daí tem uma frase que eu não sei de quem que é essa frase, mas eu quis colocar aqui, é o autor desconhecido. Coragem não é ausência de medo, coragem é você enfrentar seus medos. O que está faltando? O que tem te impedido de você mudar, de você ter essa coragem para mudar ou para parar algumas coisas? O que tem impedido? E você precisa dessa coragem, né, para enfrentar o medo. A gente viajou ano passado e daí tinha um lugar que tinha toboáguas e tal, e eu adorei, eu adoro essas coisas. Mas a Nath, ela não tem esse mesmo ânimo meu para brincar nesses toboáguas e tal. Mas ela foi em dois, e foi muito legal ver a coragem da Nath para ir naqueles toboáguas, né? Ela venceu o medo dela. Você já teve alguma experiência que você venceu o seu medo e foi maravilhoso? Você pode contar a história, né? Quando Jesus estava andando sobre as águas lá e os discípulos se assustam e daí o Pedro fala assim: se você é Jesus mesmo, deixa eu ir andar com você aí. E Jesus fala: demorou, pode vir. E o Pedro venceu o medo dele, ou talvez ele percebeu que seria mais seguro estar com Jesus do que no barco, mas enfim, Pedro teve história para contar depois. E toda vez que você vence o seu medo, você tem uma história para contar. E você tem alguma história para contar sobre alguma vez que você venceu o medo, que você teve coragem? Isso é muito legal, né? Olha essa frase do Bill Gates. Ele diz que as pessoas têm medo de mudanças, né? Tinham medo da eletricidade quando ela foi inventada. Olha só, se não fosse eletricidade, a gente não estaria aqui nessa transmissão. Se não fosse eletricidade, tanta coisa que acontece na sua vida não aconteceria, né? Mas quando ela foi inventada, as pessoas tiveram medo, né? A mudança ela traz esse medo, né? A gente precisa de coragem para mudar. Tem uma outra frase do C.S. Lewis, e ele diz que mera mudança não é crescimento. Mudança tem muito a ver com crescimento, né? Crescimento é a síntese ou a mistura, né, de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. E daí, para a gente fazer um link com a parte final da nossa mensagem aqui, eu queria falar sobre continuidade, né? Se eu decidir mudar, né, eu já vi as pessoas falando que um hábito, depois que se faz alguma coisa por 28 dias, aquilo vira um hábito. 28 dias consecutivos, né? Aquilo vira um hábito. E isso tem a ver com continuidade, né? E por falar em continuidade, eu quero ir para o nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto diz que você precisa de coragem de continuar. Por que eu pensei nisso? Porque muitas vezes a gente não quer continuar, né? Diante dos desafios da vida, a gente quer parar, né? Você já pensou em desistir alguma vez? Alguma vez, devido à tristeza, devido a sufocos, devido a decepções, devido a medos, nesses desafios que a vida traz para a gente, né? Às vezes, coisas que acontecem na sua vida que nem culpa tu é, né? Por exemplo, a gente depende demais de Deus. Já percebeu que você depende de Deus? Se Deus não te der o ar para respirar amanhã de manhã, você não acorda, né? E às vezes a gente é abatido por coisas que não dependem da gente, né? Saúde mesmo, a gente depende muito de Deus para a saúde. Às vezes você está triste por alguma pessoa, né, que te entristeceu, por alguma situação. Às vezes a vida está sendo um sufoco, às vezes você sofreu decepções, aquilo não se curou ainda, o céu orou por cura, para Deus curar as feridas no começo dessa celebração, que Deus cure as suas feridas. Essa é uma oração nossa. Às vezes você tem alguns medos que precisam ser vencidos, né? Conversando com a Nath ontem sobre esse evento de jovens, né, que a gente foi várias vezes há anos atrás, ela falou de uma menina que tinha medo de palhaço. Eu não lembrava dessa menina. Teve uma parte do evento lá que era para jovens e adolescentes, né? Para adolescentes. E, enfim, teve um dia que era uma noite de palhaços e essa menina ficou com medo, né? Tem alguns medos que você precisa vencer, decepções, desafios da vida. Você já pensou em desistir? E realmente tem coisas que tem dias, acho que duvido, eu acho muito difícil. Quem nunca na vida pensou em desistir de algo, né? Mas nessa terceira parte, essa coragem de continuar é para aquilo que você deve continuar.
tem coisas que você deve continuar. Tem coisas que você não pode parar. Né? Tem coisas que são missão de Deus para sua vida. E o que é missão de Deus para sua vida, você não pode parar. O que é de Deus para sua vida, você tem que continuar. Ore, calcule e decida, né? Ore porque você precisa saber se aquilo é de Deus ou não. Né? Mas a partir do momento que você sentiu e você teve essa certeza que é de Deus para você, então a palavra é que você tenha coragem para continuar. E eu queria trazer uma mensagem dentro da mensagem, né? Essa aqui poderia ser uma pregação toda, mas eu vou falar bem brevemente sobre os desafios da vida de Maria. Maria era uma adolescente. Os teólogos dizem que a Maria tinha mais ou menos 16 anos quando ela recebe a missão de ser, que missão top, hein? Ela recebeu a missão de ser a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Rei. Ela recebeu a missão de ser mãe do menino Deus, né? E esse texto vai falar sobre isso, né? Quando a Maria recebeu essa missão de Deus. Eu queria falar dos desafios da vida de Maria rapidamente, para trazer para essa parte de coragem de continuar, que a Maria teve muito que ter isso na vida dela. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Que legal, né? Olha só como ele, comparando com Josué, né? Deus disse aqui para Maria: o Senhor está com você. Deus disse para Josué: o Senhor está com você. E agora, continuando. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Josué também ouviu isso. Deus talvez esteja te dizendo isso hoje. Abre o seu coração para essa mensagem. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: mas como será isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, prima dela, né, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Olha o milagre aí. Ela era estéril. Tudo é possível para Deus, né? E ela era estéril e já estava aqui nessa época que o anjo chega, no seu 6º mês de gestação. E o texto continua: pois nada é impossível para Deus. E a Maria dá uma resposta maravilhosa. Maria era serva de Deus, né? Assim como foi com Josué, alguém que já tinha uma caminhada com Deus, Deus dá essa missão para esse tipo de pessoa, que já tem uma caminhada com ele. E daí ela já tinha uma caminhada com Deus, mesmo adolescente, né? Os pais dela provavelmente inculcaram isso nela, e ela, totalmente serva, ela diz aqui: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí o anjo a deixou. A Maria, ela teve uma missão, que era ter um filho, né? Um filho é algo que está lá com Deus, que só Deus pode dar, né? Eu sempre falo que a gente, depois de 10 anos, a gente planejou o Thomas. Não é, não. Salmo 139 diz que antes de você ser concebido pela sua mãe, os seus dias já estavam contados. Deus já sabia quando o Thomas ia nascer. Deus já sabia quando você ia nascer. Ou seja, é uma coisa de Deus que ele decide dar para os pais, né? E ele fez assim com Maria, né? Olha o que está escrito lá em Salmos 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Deus resolveu escolher Maria e dar Jesus como herança para Maria. E daí vem os desafios da vida de Maria como mãe, né? Até os 12 anos vou começar no começo aqui, né? Já estou indo para o segundo ponto aqui. Logo quando Jesus nasceu, no comecinho, Herodes tinha medo porque havia essa promessa de que havia um rei dos judeus. E Herodes, que era o rei da época ali, ele, enciumado, ele com medo, com inveja, decidiu nasceu o rei dos judeus, então vamos matar todos os meninos nascidos agora, né, há pouco tempo,
mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. E pensa no desespero da Maria, né? Os soldados saindo de casa em casa para matar crianças do sexo masculino, tudo para que o Herodes não perdesse o trono dele. Pensa nos desafios da vida de Maria. Ela poderia falar: Deus, eu nem queria esse menino, eu nem estava planejando isso na minha vida. Né? E de repente, ela poderia reclamar isso, né? Mas Maria não, ela pegou José, o José pegou a Maria e eles fugiram para preservar. O anjo avisou eles, né? E eles fugiram para preservar a vida de Jesus. Eu coloquei 3 pontos só, deve ter muitos outros. Mas Maria foi uma grande mulher, né? Maria foi uma mulher que serviu a Deus, uma mulher assim como Elias, assim como Tiago, assim como Paulo, Pedro. Nenhum desses é digno de adoração. O único digno de adoração é Deus. Mas Maria é um exemplo, né? A gente deve sempre olhar para Maria e usá-la como exemplo, porque ela foi uma mulher corajosa. Né? Ela teve coragem de continuar na missão dela. Uma outra coisa, teve com 12 anos, né? Agora sim, com 12 anos a Maria perdeu Jesus. Eles fizeram uma viagem para Jerusalém. É tipo o pessoal que vem do interior, vem das outras cidades para cá, para 25 de março. E eles foram lá para a cidade, lá, fizeram uma caravana, e o menino, quando eles estão voltando, no meio do caminho eles percebem que Jesus não estava com eles. Eles perderam o menino na viagem. Imagina o coração da Maria, pensando nesse desafio que é ser mãe, né? Provavelmente nessa época aqui, ela já tinha tido outros filhos. Mas nesse dia ela teve que voltar para buscar um filho. E o legal é que quando ela volta, o filho dela está no templo, na sinagoga, e está deixando todo mundo maravilhado lá, porque ele está falando da palavra de Deus, está falando da palavra do pai dele. E as pessoas ficavam maravilhosas de um menino de 12 anos ter tanta inteligência daquele jeito. Mas o coração da Maria se aliviou, né? Mas não parou aí. Eu não sei o que aconteceu dos 12 aos 33, mas nesse hiato aí de 21 anos, né? 21 anos depois, Maria teve que passar por mais um desafio, por mais um sufoco. Foi ver o filho dela morrer na cruz. E pensa no coração dessa mãe, vendo o filho morrer, porque a partir dos 18, né, a gente começa a ser responsável por nós mesmos. Então, ela era a missão de Jesus até Jesus ser responsável por ele mesmo. E quando Jesus assumiu a missão dele, que era ir para a cruz, essa mãe teve que passar por isso. E mais um desafio. Como deve ser difícil para uma mãe ver um filho morrer. Imagina o coração da Maria com essa notícia tão triste, que era saber que o filho ia ser crucificado, e ela viu o filho ser crucificado ali. Mas, glória a Deus, aleluias, esse filho voltou depois de 3 dias. Esse filho voltou, é nisso que a gente acredita. Pensa no coração feliz dessa mãe, depois de 3 dias, ver o filho dela, que era também o Deus dela, né? Ela sabia que esse menino era o menino Deus desde pequena, né? E provavelmente ela acreditava que a promessa não ia parar por ali. Então, depois de 3 dias, essa mãe teve o privilégio de ver esse filho de volta. Ele ressuscitou. Aleluias. Ele vive, está vivo hoje. Ele está aí na sua casa. Ele está te incentivando a ter coragem. Está te dizendo através dessa palavra: tenha coragem de continuar aquilo que você está querendo desistir. Existe alguma coisa que você precisa continuar, que é a missão de Deus, você está pensando em desistir? Jesus está te falando hoje. Continua. Continua. Tenha coragem de continuar. Uma coisa determinante, agora a gente está indo para os últimos slides aqui, para o finalzinho da nossa mensagem. A vontade, ela é determinante na nossa coragem. Né? Para você ter coragem, você precisa ter vontade. Essa vontade precisa ser despertada em você, para você ter o desafio da coragem. Né? Porque se você não tem vontade, você nem vai pensar em fazer. Né? Na verdade, você não vai ter o ânimo, você não vai ter... Então, uma coisa que eu vim para essa mensagem pensando, essa frase era nem entrar, foi depois que eu estava revisando a PowerPoint e tudo mais, que eu resolvi colocar isso. Nós precisamos, você precisa, eu preciso, além da coragem de continuar, a gente precisa da vontade de continuar. Que Deus coloque no teu coração essa vontade para aquilo que você precisa continuar e você está desanimado. E Deus, que Ele disse lá para Josué, né, esforça-te, tenha bom ânimo, né?
ou seja, tenha vontade também, além de se esforçar, de fazer a tua parte, além de ter a coragem. Que Deus abençoe a tua vontade, que Deus te encha de coragem e de vontade para continuar naquilo que Ele tem para você, aquilo que você tem orado e colocado diante dele. Uma pergunta, vale a pena? Uma pergunta que você tem que fazer se vale a pena. Tem a ver com cálculo isso, né? De você calcular e ver se vale a pena fazer isso que você tem pensado, essa missão. Se vale a pena, você já tem a resposta. Se vale a pena, vai para cima. Se vale a pena, coloca a canoa na água. Comece. Né? Se vale a pena, mude. Se vale a pena, pare o que precisa parar. Se vale a pena, continue. E eu queria terminar com esse versículo, que é esses versículos, né? Eu fiz uma música chamada Coragem e Vontade de Continuar. Ela também está nesse CD que eu falei no começo, lá que eu produzi. Depois você pode procurar Léo Prado no YouTube. Procura lá Vontade de Continuar. É uma música que até hoje é um desafio para a minha vida, né? E o refrão dela é o versículo 17, diz que a gente vai ler agora. Né? Isso aqui é Paulo. Paulo foi um cara que viveu vários desafios na vida dele. Paulo tinha muita razão para... Primeiro que ele matava os cristãos. Depois Jesus derruba ele lá no meio da estrada de Damasco e fala, Paulo, por que você está perseguindo os cristãos, cara? Para de matar eles. Né? E Jesus chama Paulo para a missão. E Paulo aceita a missão de Jesus, ele viu que valia a pena. E nesse capítulo todo, Paulo está falando... já teve desânimo e tudo mais, mas olha só o que ele fala no fim do capítulo 4 de 2 Coríntios 4. Olha só o que ele diz. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, embora por fora, né, a gente esteja desgastado, por dentro, interiormente, estamos sendo renovados dia a dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, esse cara naufragou, esse cara foi chicoteado, e ele diz que o sofrimento dele foi chicoteado pelo Evangelho. Ele diz que o sofrimento dele é leve e momentâneo. E esse sofrimento está produzindo algo para o futuro. Está produzindo para nós uma glória eterna. Está falando da eternidade, de quando Jesus voltar, que não acaba aqui. Uma glória eterna que pesa mais do que todo sofrimento. Estou sofrendo hoje, estou passando sufoco, está difícil, fui decepcionado, passei por dores, me traíram, me bateram. Mas eu acredito que todos os sofrimentos leves momentâneos estão produzindo para nós, para mim, para você, uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Pesa mais do que todos os sofrimentos. Pesa mais do que todos esses sofrimentos. Olha o que Paulo está falando aqui. Um cara que sofreu pelo evangelho, pela missão que ele tinha. Não desista da sua missão. Vale a pena? Então continua. E olha o que ele está falando aqui. Eu vou continuar. Ele diz assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois aquilo que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está falando aqui que os olhos dele estão fixos em Jesus, estão fixos na promessa de Jesus. Assim como Maria ficou triste quando Jesus morreu, logo depois de 3 dias, aquilo que não se via, ela estava crendo, aconteceu. Tem um versículo que diz que quando Jesus voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ver mais dor, mais pecado, mais tristeza. Isso vai acontecer. Mas ainda para essa vida, isso pode acontecer na tua vida. Então, coragem de continuar. Coragem para você viver a sua vida. Coragem para os desafios que você tem. Coragem para você mudar o que precisa. Coragem para você começar o que precisa. Coragem para parar o que precisa. E coragem de continuar. Não desista daquilo que vale a pena. Não desista daquilo que é a missão de Deus para você. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria orar por 3 motivos aqui. Eu queria orar para você que está pensando em desistir. Eu queria orar por você que está sem vontade nenhuma, né? E eu queria orar por você que está com um desafio, que você está falando, Deus, eu não sei se eu vou, você está com medo, não sei se eu vou ou se eu não vou. Coloca isso agora diante de Deus aqui, seus temores, né? Coloca diante de Deus aquilo que você está precisando de coragem, né? E a gente vai orar, e não é a minha oração, não. É a tua oração, é a tua fé que vai fazer, é a tua fé e tua atitude
que vai fazer isso acontecer, mas conta com a gente, né? O Celso e o Marcelo nas devocionais, aqui mesmo nas pregações, a gente sempre fala, conta com a gente, se você precisar de alguém para orar por você, se você quiser uma visita pastoral, conta com a gente na sua caminhada, né? Não anda sozinho. E a gente vai orar agora, e você coloca diante de Deus tudo que você precisa colocar, né? A tua vontade, o teu ânimo, ou o teu desânimo, aquilo que você quer começar, aquilo que você está querendo desistir, coloca diante de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai, quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer porque podemos falar com o Senhor, podemos cantar, Senhor Deus, para o Senhor, e podemos receber de ti, Senhor Deus, a tua palavra, Pai. Isso é a tua palavra. Todos os versículos que a gente leu, a gente acredita que é a tua palavra e que ela é suficiente para falar ao nosso coração, Deus. Quero orar aqui, Senhor Deus, pelas pessoas que estão desanimadas, Deus. Quero orar aqui pelas pessoas que estão querendo desistir, Senhor Deus, daquilo que vale a pena, Pai. Daquilo que é do Senhor para elas, Pai. Senhor Deus, coloca ânimo no coração delas, Pai. Coloca, Senhor Deus, a tua palavra, Deus. Coloca pessoas para ajudar. Senhor Deus, nós como igreja, nós como pastores, Senhor Deus, queremos estar junto também com essas pessoas, caminhar juntos, Senhor Deus. Mas coloca, Senhor Deus, ânimo, Senhor Deus. Coloca essa vontade, Senhor Deus, nas pessoas que estão perdendo a vontade, Senhor Deus, ou estão sem vontade, Deus. Deus, as pessoas que estão nos desafios, Senhor Deus, de querer começar algo, Deus, e estão com medo, Deus, estão com receio de começar e ser um fracasso, Deus. Deus, ajude essas pessoas a calcularem, dá discernimento, inteligência, Senhor Deus, sabedoria, Deus, a entendimento, para ter a atitude e a coragem, Senhor Deus, de começar isso que vale a pena ser começado, Deus. Não deixa, Senhor Deus, as pessoas que estão querendo desistir do que vale a pena, Pai. Senhor Deus, também sobre o pecado que Hebreus diz que nos rodeia, que nos derruba, Pai, que acaba com a gente, Deus, que nos impede de mudar, que nos impede de crescer, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos livrar, Senhor, de tudo que nos atrapalha e do pecado, Senhor Deus, que nos atormenta, Pai. Nos livra, Senhor Deus, nos guarda e nos abençoa, Pai. Nós precisamos demais do Senhor. Não vamos conseguir nada sozinho, Pai. Gente, é muito bom, Senhor Deus, ver como ali com Josué o Senhor foi com ele, Deus. É muito bom ver como o Senhor foi com Davi, Deus. É muito bom ver como o Senhor foi com a Maria, Deus, na missão que eles tiveram, na missão do Senhor para eles, Deus. Então ajuda, Senhor Deus, cada um de nós na nossa missão, Senhor Deus. Senhor Deus, dá ânimo, dá coragem, Senhor Deus, e que a gente acredite, assim como Paulo colocou aqui, Pai, que a gente acredite, Senhor Deus, que tudo que a gente tem sofrido hoje, tudo que é difícil hoje, aquilo que o Senhor tem para nós pesa muito mais, Senhor Deus, e nem se compara, aquilo que o Senhor tem para nós nem se compara àquilo tudo, Senhor Deus, que hoje tem nos assustado e tudo que a gente precisa vencer, Deus. Dê coragem aos seus filhos, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós sabemos que o nome de Jesus é poderoso. Essa oração não está sendo feita em nome de um Deus que não existe. Essa oração está sendo feita no nome de Jesus Cristo, que é um Deus vivo, que ressuscitou, aleluias. E nós estamos orando em nome de Jesus, acreditando, Senhor Deus, que na vida daqueles que estão crendo, Senhor Deus, e pedindo e que vão fazer alguma coisa após orar, Pai, o Senhor vai agir e vai responder, Pai. É nessa fé, é nessa convicção, Deus, que a gente pede, agradece e já agradecendo, Senhor Deus, pelo resultado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, com muita alegria, a gente agradece pela coragem que o Senhor vai nos dar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, tenha coragem e não temas, esforça-te e tem bom ânimo. Inscreva-se em nosso canal e conheça melhor a IG do Bairro em nosso site. Acesse os links na descrição do vídeo ou aqui no chat ao vivo. Obrigada por estar conosco e até a próxima celebração!